6, 36 a 46. Mateus 26. Trinta e seis a 46. Então abra a sua Bíblia. Vitão, você lê para a gente, querido? Depois você come aí o seu salgadinho aí. Você está com Bíblia aí? Tá? Pega lá o microfone com ele. Mateus 26, 36 a 46. Aí, Eli, você dá esse título aqui, ó. A cultura do Espírito. Está com o microfone aí, Vitão? Você lê para nós, por favor? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse: sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Isso. Vamos repetir, irmãos, versículo 40 e 41. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso. Bem, irmãos, eu quero falar com vocês nesta noite. Nós temos buscado a Deus, nosso alvo é buscar um avivamento do Espírito Santo de Deus, deixar que Ele trate com a gente, que Ele trabalhe nas nossas vidas. E tem tudo a ver com o que o Espírito quer fazer. Não tem como falar do avivamento sem falar do Espírito Santo de Deus. Não tem. Ó, Viviane, Alexandre, tem uma mesa lá, a hora que vocês quiserem levantar, comer, fiquem à vontade, viu? Chama Café com Teologia. Pode levantar, não tem problema nenhum. Tá bom? Sintam-se em casa. Não tem como falar sem falar do Espírito Santo. Hoje eu atendi uma irmã da igreja e eles estão buscando em oração. É muito gostoso a gente buscar. Eu venho orar aqui às 5 horas e recebo o WhatsApp. Estou orando aqui em casa. A Edna manda lá, pastor, em oração aqui. Eu recebi essa semana um WhatsApp de que eu nunca imaginei que estaria orando de madrugada. Impressionante. Coisa maravilhosa. E esse casal, então, tem buscado a Deus. Eu atendi a esposa. E ela falou assim, não, então a gente teve uma reunião na escola. E lá na reunião a respeito do nosso filho, de repente a orientadora virou e falou assim, ó, que o Espírito Santo abençoe vocês.
Aí eles ficaram com o olho desse tamanho. Falei assim, opa, como o Espírito Santo, né? E aí eles saíram, está vendo? A gente está buscando o Espírito Santo e há um testificar disso. E é gostoso você ouvir que as pessoas estão buscando o Espírito Santo mesmo. Porque o Espírito Santo é uma espécie de pessoa da Trindade meio, assim, escondidinha, né? A gente fala muito do Pai, fala muito de Jesus, e o Espírito Santo a gente sabe que tem e tal, mas não é alguém a quem a gente ora, com quem a gente fala. E a gente esquece que, na realidade, ele é o agente de Deus no meio da igreja. E eu quero, então, falar um pouco nessa noite sobre a cultura do Espírito. O versículo 41 aí diz assim, o Senhor falou assim, vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. A gente vai voltar nele. Aí ele falou assim, ó, o Espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Quando ele fala o Espírito está pronto, ele não está falando do Espírito Santo. Ele está falando do meu Espírito e do seu Espírito. E ele está deixando aqui para nós um ensino extremamente importante sobre a nossa constituição e como que nós devemos viver. E eu até ia falar sobre um outro assunto lá em Atos capítulo 2, continuar que a gente está estudando Atos capítulo 2, mas eu tive hoje uma experiência tão forte com Deus na oração, e o Senhor falou muito comigo sobre isso, sobre a cultura do Espírito. Eu estava orando aqui, lá no cantinho de madrugada, e quando você acorda para vir orar às 5 horas, você tem que acordar pelo menos 4h30 da manhã. Bem, o meu estilo de vida é um estilo de vida de dormir pouco. Durmo pouco há anos. Já faço isso. Além de dormir pouco, o meu estilo de vida é de dormir tarde. Meu horário normal de dormir é 1h, 1h30, 2h da manhã, para acordar todo dia 6 horas. Então eu durmo em média 4 horas por noite, mas há anos. Bem, acordando às 4h30 não tem jeito de dormir às 2 horas, né? Então eu tenho que mudar o meu estilo de vida para poder entrar nesse esquema de acordar cedo. Eu estava orando ali atrás, e o que o Espírito Santo fez comigo foi exatamente questionar o meu espírito sobre a minha cultura. Você sabe o que é que cultura? Hábitos, costumes, a professora aqui ajudando a gente, né? Estilo de vida. Cultura é o conjunto de tudo aquilo que identifica, normalmente a gente usa para uma sociedade. Então, cultura envolve tudo que identifica. E aí a sociedade vai ficando diminuta. Então, você tem a cultura de Ribeirão Preto, e dentro de Ribeirão Preto você tem a cultura do povo de periferia, do povo da Zona Sul, você tem a cultura das tribos, e por aí vai. Tem a cultura dos crentes. Mas cada um de nós tem o seu estilo, o conjunto de característica que te identifica. Mas normalmente é parecido. Por exemplo, é raro uma pessoa que troca o dia pela noite. Ela trabalha a noite inteira e dorme de dia. Existem estas pessoas, mas não é o número majoritário. Esse número é reduzido. Então, ainda que cada um tenha a sua própria característica, nós obedecemos características semelhantes. E orando ali, irmãos, o Espírito Santo foi tão gostoso falando comigo, ele falou assim, comigo: quem constrói
a cultura da sociedade é o mundo. A gente come a cultura que o mundo constrói para a gente. Ou não é verdade? Por exemplo, se você tem dentro da sua prática, do seu hábito de vida, ver televisão à noite, que tipo de programa você vê? O que o mundo produz. Você até tem uma opção, né? Hoje tem TV a cabo, então você tem multi-opções. Você tem 300 canais, sei lá das quantas. Tem mais opção do que tinha antigamente, né, Nadir? Antigamente tinha 3, 4 opções e olha lá. E se pegasse bem, né? Se o seletor rodasse direito. Mas a gente come a cultura do mundo. Você vai no cinema ver o que o mundo produz. E normalmente o mundo não é muito amigo de Deus. Mas a gente come essa cultura. E a gente se adequa a essa cultura. E eu fiquei pensando nisso, porque eu fiquei pensando assim, gente, orar às 5 horas da manhã é muito melhor do que orar às 7 horas da noite. É 1000 vezes melhor começar o dia orando, é 1000 vezes. É incomparavelmente melhor. Não tem comparação para a vida, para o rendimento do dia. Não tem. Para a família. É algo assim, exponencialmente melhor. Aí o Espírito Santo é ótimo, eu gosto demais dele. Ele fala assim, se é melhor, por que você ora só uma semana por mês? Tem sentido? Você tem uma coisa que é muito melhor, que está na sua mão, depende da sua decisão, e é muito melhor. Ele falou assim, Samuel, por que você ora só uma semana por mês? Vocês conseguem imaginar, olhando atrás de mim, por quê? Porque a carne é fraca. A carne, gente, é tão fraca que a carne segue a cultura do mundo. É isso que a carne faz. A carne segue o que o mundo oferece. Lembra da tentação de Eva, que depois João repete? Vendo a mulher que era agradável aos olhos, que era desejável para dar conhecimento, é pura carne e mundo. É a tentação pura, ó, te ofereço isso aqui que vai satisfazer os seus desejos. Os desejos de quem? Da carne. O do meu eu, da minha vontade, que vai me dar o meu prazer. E aí eu caso com essa cultura, e essa cultura alimenta a minha carne. E olha que interessante, cada vez que essa cultura alimenta a minha carne, o que acontece com ela? Na realidade ela fica mais forte porque ela vence o seu espírito. Entendeu? Mas teoricamente ela está se alimentando do que não presta. Quando você alimenta do que não presta, você fica mais fraco. E a gente cai, irmãos, num negócio que é super, ainda está em moda, um negócio chamado ciclo vicioso. Você vai sempre dependendo do que é pior. Dependendo do que é pior. Sabendo o que é melhor. O que é o melhor? Melhor é sempre começar o dia na presença do Senhor. Ontem eu fui visitar um casal, e esse moço sai de casa para trabalhar às 5h30 da manhã. O que já é muito cedo, né? Aí eu falei com ele assim, que hora que você acorda para ir trabalhar? Ele falou, acorda às 4. Eu falei, como às 4? Não é possível, você gasta isso 1h30 para ficar pronto? Ele falou, não, pastor, eu gasto 45 minutos orando. Olha que benção.
Mas que ele mudou a cultura nessa nossa busca. Ele mudou. Foi de Deus essa busca do avivamento, porque ele não fazia isso. Mas ele se sentiu incomodado e está fazendo. Nós estamos no dia 54, ele está firme. Já virou um hábito na vida dele. O que ele está fazendo? Ele está mudando uma cultura, ele está substituindo a fraqueza da carne pela força do Espírito. E o que o Espírito, então, eu só estou contando, isso aqui é a introdução para contar como é que eu cheguei nesse tema. O que o Espírito Santo me incomodou foi isso. Ele falou assim: Samuel, veja bem, a sociedade tem ditado a cultura para vocês. Mas vamos supor que venha um avivamento. Amém? Então não vão supor, ele vai vir. O avivamento venha e atinja Ribeirão Preto. E o povo começa a converter. A gente ia falar sobre conversão hoje. E converter gente forte. Que ora às 5 da manhã, que busca Deus, igual na Coreia. Bem, se de repente Deus age nessa cidade e 1/3 dessa cidade começa a orar às 5 horas da manhã. 230 mil pessoas orando às 5 horas da manhã. Vai mudar a cultura. Sabe por quê? 1/3 é muita gente. O que vai acontecer com os bares que ficam abertos até 1 hora da manhã? Eles vão ter que adequar o nosso horário. Opa, não dá para ficar aberto, nós perdemos 1/3 do público. A televisão vai ter que atender à nossa cultura. Eles vão ter que se adaptar ao Espírito, irmãos. É isso que o avivamento faz. Por isso que a gente lê na história do avivamento, e eu gostei tanto do Espírito Santo falar comigo, porque ele só me explicou o modus operandi. Aí eu leio lá, o avivamento vem, fecha o bar. Aí fecha a casa de prostituição. E fecha não sei o que de baile. É porque não tem ninguém para ir no baile. O povo acorda cedo para orar. E para acordar cedo para orar, tem que dormir mais cedo. Se faz faculdade, tem que ir direto para casa. Porque há um outro comprometimento. Muda-se a cultura. Então, foi isso que o Espírito Santo falou. Falou assim: Senhor, é isso que o Senhor quer para Ribeirão Preto? E eu creio que é exatamente isso que Ele quer. Porque Ribeirão Preto é uma cidade do Brasil que é uma espécie de, guardadas as devidas proporções, com muita proporção, de Nova York, tá? Só para vocês entenderem. Quer dizer, é uma cidade meio cosmopolita, gente tal, que vem, que tem transações de negócios elevadas. Se há uma mudança da cultura, isso vai refletir, vai sair na Veja, pode ter certeza. Vai ter uma divulgação, porque não é só uma questão religiosa. É diferente da igreja, a denominação tal, agora tem um partido, bancada evangélica, não é isso. É uma mudança de cultura. Porque as pessoas vão para a igreja às 5 horas da manhã para buscar Deus. Não estão trocando favor, não querem benesses. Elas simplesmente querem o Senhor. É uma outra vida. Por isso que eu disse aqui no início desse período, é algo que a gente não sabe, irmãos, nós não vivemos ainda. Esse país não experimentou esse tipo de avivamento, como a história registra. E aí eu estava orando, o Espírito Santo foi me falando, eu achei tão simples. Mas, ao mesmo tempo, tem uma teologia por trás disso. A teologia, então, está aqui. O espírito está pronto e a carne é fraca. O que Jesus quer dizer é que existem 2 reinos. Esse conceito vai permear o Novo Testamento. Tem reino das trevas e reino da luz. Tem reino, obras da carne, obras do Espírito, frutos e obras. Tem príncipe deste mundo. Você vai ter sempre 2 reinos.
E esses dois reinos em nós estão representados nisso que o Senhor Jesus falou com os discípulos. Ele falou assim, ó, gente, fica aqui e vigiem comigo. Por que que ele mandou o pessoal vigiar? Por quê? Eu achava que era, viu, Tassiano? Eu achava mesmo, que tinha a ver com a prisão. Aquele trem meio suspeito, aquele ambiente meio, assim, de noite, tal. A gente vigia aí, fica de olho, eu vou orar aí. Se alguém estiver chegando, vocês dão um assovio. Aí eu paro de orar e saio correndo. É? Mas não tem sentido. Eles vão vigiar para quê? Então, o vigiar aqui não é vigiar com medo de quem está chegando para disfarçar. Não é um vigiar social, de guerra. É um vigiar espiritual. O que Jesus vai enfrentar agora é uma batalha. Ele está indo para uma das maiores batalhas, se não a segunda maior batalha espiritual que ele enfrentou, depois da cruz. Ele vai ter luta. E eu preciso de gente que lute comigo. Eu preciso de gente que reforce essa batalha, que esteja pronto. E ele sabe, a carne é forte. Eu tenho que vigiar contra mim mesmo. Eu tenho que vigiar, porque se eu não vigiar, eu mato o espírito. Eu perco a visão. Quando ele diz que a carne aqui é fraca, ele está falando que a carne cede ao ataque da cultura. Mas quando a carne luta contra o espírito, e você já deve ter lembrado de onde fala disso. Lá em Gálatas 5, versículo 16. 16 e 17. O que acontece? A carne ataca para destruir e vencer. Então eu preciso vigiar. Eu tenho que vigiar quem? Eu tenho que vigiar a minha carne. Eu não tenho que vigiar o outro. Eu não tenho que vigiar se o outro vai errar. Irmãos, nós não somos responsáveis pelos erros dos outros. Nós temos vida de comunhão como corpo, temos dons para usar no corpo, temos exortação, temos fortalecimento, temos correção, temos disciplina, mas nós não temos que vigiar um ao outro. Aqui ninguém é detetive. Eu já recebi, agora não recebo mais, graças a Deus. Quando eu mudei para Belo Horizonte, eu recebia gente que falava assim, pastor, é o seguinte, para Belo Horizonte, para Ribeirão Preto, fulano de tal. Eu estou pensando em Belo Horizonte, que o Atlético perdeu ontem, e fiquei muito feliz. Né? E o fulano está pecando. Eu falei, está pecando? Estava. Não é só ele, não, você também está pecando, porque você está vindo me contar. Então não é só um que está pecando. Porque as pessoas acham que são responsáveis pela vida dos outros. Irmãos, nós não somos responsáveis pela vida de ninguém. Não interessa a nós o pecado dos outros, a não ser que seja para irmos até eles e tentarmos ajudá-los a saírem do pecado. Só para isso. O único pecado que nós temos que vigiar na igreja é o pecado da liderança. Quando a pessoa está querendo ser líder e ficar no pecado ao mesmo tempo. Esse a gente tem que vigiar. Fora esse, não precisa vigiar, não. É o único que a Bíblia fala para a gente ir lá, é esse. O resto, o pecador pode ficar tranquilo aqui, ó. Pode vir, sentar, a bênção que ele vê. É melhor o pecador vir na igreja do que não vir. Né? Se a gente proibir o pecador de vir na igreja, coitado, aí é que ele não vai ser tratado. Agora, quando ele é pecador e quer ainda botar pose, não, você quer ensinar o erro, aí não dá.
É a hora que fala, com esse você não pode nem comer. Porque aí ele é hipócrita, é fariseu, faz aquela figura daqueles líderes que davam um mau exemplo. Pois bem, queridos, o que o Senhor então nos chama para fazer é vigiar. E nós que estamos nesta batalha, não podemos abrir a guarda, nós temos que vigiar. Porque se a gente não vigiar, a gente carrega conosco esse reino da carne. O reino da carne vai com a gente até a gente morrer. Não tem jeito. O reino da carne é o que eu e você temos dentro, que os teólogos chamam de natureza pecaminosa. Você já ouviu essa expressão? Natureza pecaminosa. Na teologia, viu, Vitão? Examo, né, pastor? Nossa natureza pecaminosa. Bem, a Bíblia chama isso de carne. Várias vezes. Nossa carne, carne para lá, carne para cá. Mas é essa parte, é esse reino que nos atrai ao mundo. Orar às 5 horas da manhã, irmãos, eu vou falar com vocês, é uma bênção. O Espírito está louco para você orar às 5 horas da manhã. O seu Espírito. Viu, Dalvin? Está louco. Eu quero orar às 5 horas da manhã. Aí a sua carne fala assim, mas a minha cama. Você lembra de uma propaganda de massa? Que tem um padre comendo a massa. Aí Deus fala assim, fulano, olha a gula. Aí o padre fala assim, olha a massa, Senhor. Né? Lembra, né? Olha a massa, Senhor. Né? A carne faz assim. O Espírito Santo faz, não, vamos orar. Aí fala, Senhor, olha a cama, Senhor, a cama. Posso sair daqui, Senhor? Coitada da cama. A carne, ela dá uma desculpa para que nós não façamos a vontade do Espírito. De forma que nós, então, carregamos essa batalha dentro de nós. Essa batalha está representada lá. Deixa aí aberto e abre lá em Gálatas 5,16. Pode ler, 5,16, lê aí, Vitão. E na sequência o 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito, que está pronto. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Da carne, que é fraca para o mundo. O Espírito, irmãos, não tem problema com o mundo. Tanto que quando você busca Deus e fica forte, você não fica bombado espiritualmente? Você, opa, vamos orar. Você já teve momentos da sua vida espiritual que você estava... Já teve, Marcos? Vamos orar. 2 horas de joelho, estou dentro. Vamos evangelizar? Quer dizer, você fica forte. Porque você alimentou o Espírito. E se você alimentar o Espírito, ele está sempre pronto. Nós já vamos falar sobre ele daqui a pouco. Então, vivam pelo Espírito. Tem uma outra tradução que diz, andem no Espírito. Porque dá ideia de continuidade, de exercício. E jamais satisfareis os desejos da carne. Agora o 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isso, eles estão em conflito. Aonde fica esse conflito? Onde mora esse conflito? Dentro da gente. Irmãos, mora dentro da gente. Tem alguém que é psicólogo aqui? Não? A Grace é psicóloga, né, Grace? Está vendo, Grace?
Todo mundo é mais ou menos bipolar. Todo mundo vive um conflito, né, tal. Intenso. Por quê? Porque a gente tem um desejo que puxa a gente para uma cultura. E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro desejo que puxa a gente para outra cultura. Eles lutam. Eles lutam. Mas não é uma bipolaridade. É a nossa forma de manifestar a vida num mundo onde a cultura do mundo é muito intensa e nós descobrimos que há um Deus vivo e verdadeiro que é Espírito. Porque se você pegar uma pessoa que não liga para Deus, ela tem espírito do mesmo jeito, mas ela não vive essa batalha com tanta intensidade. Na cabeça da pessoa que não tem o espírito afiado, desenvolvido, treinado, chega sexta-feira, é dia dela ir para a balada. Isso quando não começa na quinta. Já é programa, sábado. Ó, o que nós vamos beber? A cultura diz, não, vão beber. Olha, irmãos, olha que loucura. Vão beber e vão levar uma pessoa que não pode beber para dirigir o carro. Olha só, que loucura da cultura. Quer dizer, não, nós vamos beber até que a gente perca o controle. A gente não precisa mais se cuidar. Esse conceito piorou o uso da bebida. Porque antes todo mundo tinha que ter mais ou menos um cuidado, entendeu? Era um cuidado geral. Agora não, quem é que vai dirigir? Ah, sou eu que vou dirigir. Então o resto para beber à vontade. Quer dizer, o limite daquele que não vai dirigir aumentou. Por quê? Porque a cultura não vê problema nisso. A cultura não vê problema no uso indiscriminado da cerveja, da bebida alcoólica, do sexo. Não vê problema. Essa cultura cada vez alimenta a carne. A carne é fraca em relação ao que o espírito quer. Então lá diz assim: a carne deseja, como é que é? Leia de novo aí. A carne deseja, como é quem está aberto aí? O que é contrário ao espírito, é isso? Leia aí. A carne quer aquilo que é contrário ao espírito. Irmãos, o que a carne quer? O que esse reino quer? Ele quer distância de Deus. Por que a carne quer distância de Deus? Hã? Você tem microfone aí? Fala no microfone. Que ela é contrária a Deus, contrária ao Espírito, né? A carne quer distância de Deus porque ela vive num mundo inóspito. Eu vim no carro, agora eu peguei o Mateus no judô, né? E vim no carro assim, deixei o Mateus lá em casa, de tarde. Mateus é meu filho de 10 anos. Aí eu falei assim, então, Mateus, tudo que a gente for falar tem que ser verídico. Aí ele falou assim, uai, e o que é verídico? Eu falei, verídico é verdadeiro. Aí falou, ah, não, pai, você e a Sarinha só gostam de usar palavra difícil. Prefiro conversar com a mamãe, que ela só usa a palavra que eu sei. O mundo inóspito é o mundo que é inimigo da gente, que ele já traz condições contrárias. Ambiente inóspito é que não nos dá comodidade. Então você está no deserto, o deserto é inóspito. Você está andando no meio do espinho, é inóspito. Aquilo que te agride,
Pois bem, por que o mundo é inóspito? Porque esse mundo, irmãos, foi condenado. Ainda que Deus tenha criado, esse mundo está destinado a acabar. E um cara usurpou o principado dele. Não usurpou o governo. Ele não assumiu o comando do mundo. Mas ele usurpou o principado. Ele conseguiu direito de autoridade sobre esse mundo. E usa. Como é que chama esse cara? É o diabo. Ele usa. Então esse mundo, irmãos, vai ser nosso inimigo sempre. O mundo não é a criação. Não confundamos o mundo com criação. A criação não é nossa inimiga. O que é criação? Criação é árvore, rio, terremoto. Entendeu? Mas terremoto é criação? É. Ainda que seja ruim. Mas não é nosso inimigo. Né? A Teresa, o cachorro da Teresa deu filhotinho. 6. É um Shih Tzu. Aí deu 6 filhotinhos. E ela ficou lá do lado da cadela a noite inteira. Eu acordei e falei, o cachorro está dando uns tremelique lá. Aí ela ficou lá, vendo o cachorro ter filhote, lá do lado. O cachorro faz tudo sozinho, sério. Impressionante. Que trem de doco. Né? É exatamente o que Deus fala para Jó. Lá em Jó, a partir do 38. Deus fala assim, quem é que faz o jumento selvagem cuidar da sua cria? Você está lá? Ele fala com Jó. É você que cuida do leãozinho? É o Senhor que cuida, porque ela sabe fazer tudo. Uma benção. Nosso cachorro, nem ultrassom precisou fazer. Trem de doido. Não gastamos nem um centavo, ainda vamos vender 5. Trem super lucrativo. Já estou pensando em montar um canil. Se tiver um terreno, alguém com terreno aí, ó, porque dá para ganhar uns 4 salários por ano. Olha só, dá para virar funcionário da Petrobras. Vender cachorro é pecado? Por quê? Vender o cachorro? Como é que eu vou sustentar 6 cachorros? Impressionante. Ninguém aguenta. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que ela estava lá e ela estava orando. Ela estava assim, ô Senhor, abençoe aqui meu cachorro. Ela não sabia quantos cachorros tinha na barriga da cadela. Senhor, abençoe. Aí, pof, saiu um cachorro. O trem começou a 1h da manhã e acabou às 8. A Teresa saiu de casa às 6h30. Quer dizer, ainda nasceu mais um sozinho depois. Mas enquanto ela estava lá, orando, falou, Senhor, não deixa nascer nenhum defeituoso. Não deixa nascer nenhum morto. E pof, nasce um cachorro. Pof, nasce um cachorro. Aí o Senhor falou com ela assim, olha que bonito. Falou assim, e Jacó pegou a vara de amendoeira, cortou a vara no meio e colocou na frente do rebanho. E o rebanho vinha beber água e dava cria malhada. Depois dava cria que não era malhada. E tudo perfeito. É Deus que faz. E Deus faz para abençoar a pessoa que o busca. Ele faz para quem a gente nem vê, o selvagem, mas Ele faz para abençoar aquele que busca. Então, criação não é nosso inimigo. Criação, gente, também não é nosso inimigo. Ser humano não é nosso inimigo, porque Deus amou ao mundo, que deu seu Filho unigênito. O mundo é gente. E a Bíblia diz, nossa luta não é contra gente, carne e sangue. Não é contra esse mundo, chamado pessoa. Então, o mundo que é nosso inimigo, esse mundo inóspito, é esse sistema que governa a sociedade. Irmãos, o sistema que governa a sociedade no mundo inteiro está na mão do diabo. Ele só é quebrado, o sistema só é quebrado na sociedade uma vez. Só uma.
quando vem um avivamento. Porque quando não vem avivamento, mesmo que a igreja cresça, o sistema continua na mão do diabo. Aí o diabo ou implanta um comunismo maluco, ou um capitalismo selvagem, ou um liberalismo de costumes, ou um hinduísmo de 33 milhões de deuses, sei lá. Mas não é um sistema que faz com que a pessoa fale assim, ai, que legal, vou buscar Deus. Não. Ela acorda e ela não tem estímulo nenhum para buscar o Senhor, porque o sistema é contra. A cultura é contra. Aí essa cultura alimenta a carne. E a nossa carne é o quê? Fraca. É isso que Jesus falou assim, olha, cara, a carne é fraca. Se você não vigiar, você vai seguir o mundo. Não tem jeito. É isso que ele queria dizer. Ele queria assim, ó, vocês têm que disciplinar. A carne agora que vocês estão cansados, vocês estão tristes, um trem sombrio paira sobre a gente, vai puxar vocês para dormir. Então vigia, ora comigo. Eu preciso de companheiro na batalha. Eu preciso de intercessor. Exceder a cama. Não, está cansado. Dorme. Eu não duvido que havia uma ação demoníaca ali, fazendo esses caras dormirem. Não duvido, não. Por isso que é batalha. Irmãos, o diabo tem poderes que nós não sabemos discriminar. Nós não sabemos como é que funciona. Se ele tem poder sobre a matéria de fazer uma pessoa encurvar, ele é capaz de lançar um peso na pessoa que ela não consegue concentrar. Eu falei com uma pessoa essa semana, falei assim, ó, deixa eu te falar. Você que dorme direto no culto, não pensa em ninguém. Pensa em ninguém. Você que dorme direto, pode ser uma ação do diabo na sua vida. Porque a pessoa senta no culto, começa a mensagem. Ah, não, estou cansado. Pode não ser só cansaço. Porque o sistema, irmãos, é muito oposto a gente. E a nossa carne cede. É mais fácil você ser ofendido pelo marido ou pela esposa por uma bobagem e refutar bravo. Ficar chateado. Ficar nervoso. Alguém entrar na sua frente no trânsito e você achar que, não, que absurdo. Pegou a minha vaga. Se você for estacionar na sua vaga no shopping, se ficou 5 minutos procurando a sua vaga, achou. Você vai estacionar e vê o cara entra. Não é isso que acontece? Você não para o carro, desce e fala assim, ó, essa vaga era minha, mas por causa de Cristo Jesus eu vou deixar para você. Não é assim que a gente faz, né? A gente vai lá e tira o cara do carro, assim, ó. Vou chamar a polícia, como se a vaga fosse, né? Por quê, irmãos? Porque o mundo é assim e a carne é fraca. A carne tende a ceder aos desejos, à briga, à ignorância. Quer ver? Lê aí, Vitão. As obras da carne. Mas as obras da carne são... As obras da carne são conhecidas, e são. Ora, as obras da carne... Qual versículo que é esse? 19. Versículo 19 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Contra as prevenir, como é que é? Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, isso aí é noticiário do jornal, da rádio, da Sete, da Atena, é isso aí. Ciúme, por causa do ciúme, fulano matou não sei quem. Pedofilia, orgia... É a obra da carne. A obra da carne é o que acontece no mundo. E é isso que dá notícia.
O jornal, às vezes, passa notícia, tem 30 minutos. Aí, escândalo não sei aonde, Trump quer botar o muro, terremoto, blá, blá. Aí, quando faltam 3 minutos, eles põem lá, e agora a mãe, tal, que bonitinho, deu a luz. Mas tem que ser 3 minutos, porque senão não dá ibope. Dá ibope é obra da carne. Porque o mundo vive em função destas coisas. É isso que a carne deseja. Qual carne que deseja isso? A sua. A minha. Ah, não, a minha não deseja. Deseja. Deseja o comodismo. Deseja a tranquilidade. O prazer. Irmãos, nós somos extremamente tentáveis. Tentáveis. A tentação é exatamente para a nossa carne. E hoje o mundo é um mundo de tentação. Black Friday. Você nem tem dinheiro, você não tem, mas você está doido para comprar. Ai, Senhor, eu quero tanto comprar. Fala que você não quer comprar na Black Friday. Né? Mas você tem dinheiro, você não tem, mas quer comprar. Não estou falando que você vai comprar, mas o apelo é muito grande. Olha para você ter olha para você ver o tamanho da tentação. A Black Friday no Brasil tem 5 anos. É o segundo maior dia de venda do comércio brasileiro. Só perde para o Natal. Já passou o Dia das Mães, que tem quantos anos? A mãe está caindo em descrédito, né? Queridos, nós somos extremamente tentáveis. Se a gente não vigiar, a gente vai cair. A cultura da carne é a cultura do mundo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Está tranquilo? Beleza. Pastor, você consegue tirar uma foto para a gente desse quadro assim, rapidíssimo? Mas o que eu quero mesmo é a cultura do Espírito. Eu quero essa palavra aí. O Espírito, na verdade, está pronto. Agora eu vou falar umas coisas assim. Isso, beleza, para parar de conversar, já que eu já paguei o quadro. Então vamos lá. O Espírito está pronto para quê? Para a batalha. O Espírito está pronto, irmãos, para buscar a Deus. O Espírito está pronto de fábrica para buscar a Deus. Se a gente fosse usar a linguagem de Eclesiastes, Sebastião, fala assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. É isso aqui, ó, é o Espírito. Está pronto. Sem que esse prestasse atenção nela. Está pronto, está lá dentro do ser humano. O nosso espírito está pronto para buscar Deus. Existe no ser humano um clamor por Deus. Eu falei na quinta-feira passada, eu tenho um colega ateu que fala mais em Deus do que qualquer crente no grupo. É isso. Tem um clamor por Deus. E tem mesmo, irmãos. O espírito está pronto para buscar Deus. Irmãos, ele está pronto de fábrica. Deus colocou isso no ser humano. E o que o avivamento faz é despertar isso na gente.
Eu estava orando lá hoje de manhã, nesse momento de Deus. Ora na sua casa ou vem orar com a gente aqui, porque é muito bom, irmãos. Buscar Deus é bom demais. E aí eu comecei a orar pelo meu vizinho. E o meu vizinho da frente está com um problema. E o Espírito Santo falou assim: Samuel, quando você passar essa semana, sábado, semana que vem, e você vê a família, porque eles ficam lá fora de casa de vez em quando. Eu passo, eles estão lá. O marido, a esposa, o filhinho e a mãe de um deles que mora junto. O Espírito Santo falou assim comigo, desse jeito: quando você passar lá, eles estiverem lá, você para o carro e fala assim: eu vou orar na sua casa hoje. Na hora eu lembrei de Jesus falando com Zaqueu: Zaqueu, desce da árvore que eu vou jantar na sua casa. Até pensei assim: eu não posso falar que eu vou orar e jantar, que já fica parecendo Jesus, né? Mas é por causa disso aqui, irmãos. Porque, mesmo que eles não sejam, eles têm o Espírito. E o que o Espírito Santo falou comigo, certamente já falou com eles. Eles já estão me esperando para orar. É o caso, lembra do caso de Cornélio e Pedro? O Espírito Santo veio aqui e falou assim: ó, manda chamar o Pedro, que o Pedro tem uma coisa para falar com vocês. Aí o Cornélio pegou, mandou 2 mensageiros. Os caras estão no caminho. O Espírito Santo já falou com ele lá. Ele tem uma coisa para falar para vocês. Ele já saiu de casa, o mensageiro já saiu. Quando o mensageiro está para chegar, o Espírito Santo vem e fala com Pedro. Aí os caras estão chegando aqui, ó. O Espírito Santo está falando: ó, é o seguinte, você tem que quebrar o seu preconceito. Não está falando de Cornélio. Pedro tem um problema na carne. Ele tem um espírito certo, mas ele é preconceituoso. Ele é um religioso resistente ao relacionamento com qualquer pessoa. Aí o Senhor fala com ele lá no telhado, na hora do almoço. O Senhor faz atrasar a comida. Você aguenta um negócio desse? Atrasou o guisado de cordeiro. E, gente, não acabou o gás. Atrasou a comida. Aí Pedro falou assim: então eu vou orar. Melhor, pelo menos ele não vai dormir. Né? Tem uns que, então vão dormir enquanto... Não, ele vai orar. Aí orando, o Senhor fala com ele, fala assim: ó, você tem que quebrar o seu preconceito. O que Deus purificou, não tem problema, pode comer. Aí quando o Senhor acaba de falar, os caras estão quase chegando. Aí o Senhor fala: ó, tem uns caras aí na porta, pode ir com eles. Quando ele acaba de falar, os caras batem na porta. É o Espírito que está pronto aqui e o Espírito que está pronto aqui. É o que o Senhor falou. Falou: Samuel, fala com o seu vizinho, ó, eu vou orar na sua casa. Não pede, não pergunta se eles querem. Nós temos morador de rua toda quarta-feira. Estava aí, Vitão? Vieram 2 moças. O Zezé ficou orando de um lado e eu pus a Verônica orando com as meninas. Aí ela orou com uma menina, aí desceu a outra, a Janaína. Janaína a gente atende há anos. Aí a Janaína, eu falei: Janaína, entra aqui, falar com a Verônica. Ela sentou, aí a Verônica falou assim: então eu vou orar por você. Ela falou assim: oração? Não, oração não quero, não. Não vim aqui para receber oração. Levantou e saiu. É batalha pura. O espírito dela, que mesmo tendo, não está pronto. Não está morto. Está sendo cauterizado. Talvez precise de uma libertação ali. Mas aí precisa de alguém que esteja prontinho. Porque na realidade, irmãos, essa sede tem que ter no coração do ser humano. Por isso que eu queria pregar hoje, mas vou fazer na quinta-feira que vem, a conversão é apresentar água para o sedento.
Entendeu? Como você apresentar água para o sedento se ele não quer? Mas ele está com sede. Porque se ele não tiver com sede de Deus, ele não é imagem e semelhança. E ele é imagem e semelhança, então ele tem sede. Só que tem tanto mundo que a vida dele está saciada de outras coisas. E numa vida saciada de outras coisas, ele não consegue perceber a direção de Deus. Eu atendi uma outra pessoa essa semana, e essa pessoa falou assim: pastor, Deus está sendo tão bom para mim, porque eu ouvi o pessoal falar assim: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu falei: gente, mas Deus fala com ele, Deus não fala comigo. Eu vejo falando, o Espírito Santo fala, mas por que comigo que ele não fala? Por que logo eu não escuto nada? Aí essa pessoa falou assim: mas agora eu estou ouvindo. Aí eu ouvi, depois eu falei assim: não é que você não ouvia antes, é que você não tinha discernimento. Muitas vezes a pessoa faz o que Deus quer, mas não sabe que foi Deus que falou. É fácil ver isso. No mundo inteiro só tem um Deus. Concorda comigo? Verdadeiro só tem um. Não tem jeito de ter mais de um Deus. Não cabe no conceito divino ter dois deuses, porque um vai anular o outro. Lógica e filosoficamente, Deus só pode ter um, com todas essas características. Então é o nosso. Nós saímos ganhando. Né? Só tem o nosso. Mas o mundo não percebe isso. Então, lá no mundo que adora um Deus falso, de pedra, que a pessoa fez, ela precisa do milagre, ela pede para aquele Deus de pedra o milagre, e, irmãos, o milagre acontece mesmo. Quem fez o milagre? O Deus de pedra? Ela é pedra pura, não faz milagre, não é Buda. É um bicho esquisito às vezes. Um elefante com corpo humano, já viu? Os caras, um Deus lá com cabeça de elefante. Como é que pode? Tanta cegueira. E faz milagre. Mas o milagre não é feito por aquele Deus, é pelo nosso. E a pessoa sabe que aconteceu o milagre. Ela só não sabe discernir. É o que eu falei. Falei, olha, você foi criado num sistema que ensinava que Deus só falava lendo a Bíblia. E agora você está despertando. E você está dando liberdade para conhecer mais de Deus. Quanto mais você conhece, mais coisas você experimenta. Quanto menos você conhece, sua experiência é menor. Então Deus está agindo porque você está abrindo o seu conhecimento. Irmãos, o Espírito está pronto para buscar Deus. Mas eu não estou interessado no espírito dos meus vizinhos. Eu estou interessado no meu e no seu. Você está pronto para buscar Deus. O que você precisa é de disciplinar o seu espírito e a sua carne. Fala assim: carne, fica quieta aí. E vão lá, espírito, eu vou buscar. Porque há uma interação. Buscar Deus. Há uma atração natural entre o nosso espírito e o Espírito Santo. Irmãos, há uma atração natural. Esse espírito que você tem em você e o Espírito Santo de Deus, ele se atrai igual imã. O Espírito Santo testifica na linguagem de Paulo com o nosso espírito. Nos desperta. Quando você peca, é o Espírito Santo que vem no seu espírito e você sente lá dentro. Normalmente você sente antes de pecar. Eu não devia fazer esse trem, gente. Mas você está tão cego pela fraqueza da carne e pela força do mundo que você faz. Então, queridos, nós precisamos investir nisso aqui, ó.
O espírito está pronto, é isso que Jesus falou. Gente, se você disciplinar o seu espírito e começar a orar, você vai orar, e vai orar, e vai orar, e vai começar a orar, e de repente você está orando sem parar. Você só precisa de disciplina. Quando Jesus falou assim, fiquem aqui, vigiem e orem, sejam disciplinados, dominem a vontade da carne, e invistam na vontade do Espírito, porque aí você começa a experimentar coisas que vão além daquilo que você é e sabe. Jesus fez isso, foi para o Getsemane, igualzinho os discípulos. O que Jesus experimentou no Getsemane? Angústia, luta, tristeza, peso, conforto, paz, anjos. A Bíblia diz que anjos do Senhor o serviam. Ou alguém viu, ou Jesus contou. Só tem essas duas opções. Pode ser que alguém tenha falado, quem que está lá com ele? Né? Como os discípulos eram desconfiados, quietinhos, eles não iam lá. Né? Quem está lá com ele? Não sei. Parece anjo. Irmãos, é a atração que nós temos com o Espírito de Deus. É isso que é viver uma vida avivada. Eu mandei um WhatsApp, desses que eu mandei, e eu mandei um que ficou na minha cabeça. Eu escrevi assim, o avivamento não é uma programação. O avivamento é um estilo de vida. O avivamento não é uma programação. O avivamento é um estilo de vida. Eu fiz outra reunião essa semana, com outro grupo de líderes, e perguntei para cada um desses líderes, falei assim, você está vendo que a gente está buscando um avivamento? Deixa eu te perguntar, é valor para você? Você está buscando? Você abraçou a ideia? Para ver quem tinha entendido. E às vezes a pessoa não abraçou. Sabe por que ela não abraça às vezes? Por causa do espírito que dela não está pronto. Ela não entendeu. Ela está preferindo ainda fazer a vontade da carne do que a vontade do espírito. Eu tenho acompanhado alguns pastores assim, mais ou menos, e alguns estão meio em crise e tal, e um pastor falou assim, estou cansado, trabalhando demais. Falei, vamos orar então, 5 horas da manhã. Já não, estou muito cansado. Não tenho tempo. Entendeu? Você consegue enxergar o espírito está pronto, mas a carne é fraca? E olha, a carne é fraca até para as coisas da igreja, irmãos. Você pode entrar num ativismo eclesiástico e ficar longe de Deus. A igreja trabalhando, então, não sei o quê, vamos lá, vamos fazer, que legal. Comunhão dos irmãos, e o pecado, derrubando as pessoas. Dentro da igreja. A carne é fraca até para as coisas de Deus. Entre aspas, né? As coisas eclesiásticas. Quantas e quantas vezes gente que canta e toca no louvor não está em pecado? Quantas e quantas vezes gente que prega no púlpito não está em pecado? Gente que mexe na mesa, diácono que serve na porta, dentro da igreja. Porque a carne é fraca e o espírito está pronto, mas a carne venceu. Então, irmãos, nossa batalha é a gente descobrir a cultura do espírito. Que eu não vou continuar, porque eu tenho uma reunião agora. Mas lembra, eu estou pronto para buscar Deus e há uma atração natural. Agora a cultura é aquilo que é próprio do espírito. O que o espírito gosta? Quais são as coisas do espírito? E o que você precisa fazer, eu vou continuar na quinta-feira que vem, você está buscando as coisas que o espírito gosta? Ou você está buscando as coisas que a carne gosta? Lê na sua tradução aí, a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Lê aí, 17. Gálatas 5,17.
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito é o que é contrário à carne. Irmãos, então o seu espírito deseja o que é contrário à carne. Ele deseja o que é contrário ao sistema do mundo. Você quer ficar 2 horas em oração? Não responde ainda. Você quer ficar 2 horas? Ah, pastor, 2 horas? Eu não aguento. Mas o seu espírito quer. Entendeu? Então você tem que disciplinar para fazer o que o espírito quer. Essa é a sua busca. Eu acho, tá? Já até ouvi isso em algum lugar, que os nossos irmãos do Oriente, turma lá do lado oriental, lá, eles são afeitos à meditação. É uma turma meditadora lá, cultura meditativa. Já estão acostumados. Quando eles se convertem, eles oram muito mais do que os ocidentais. Porque estão acostumados. Então eles, vamos orar, vamos. 2 horas, 3 horas. 4 horas orando. Até os africanos que estão no meio do caminho, são assim. É cultura africana fazer culto grande, não é só na Angola que eu fui, não. É cultura no Zaire, é cultura na Nigéria. Culto de 10 horas. Culto de 8 horas. Olha que loucura. Você consegue imaginar aqui no Brasil, culto de 8 horas? Gente, ó, o culto vai começar às 10 da manhã e vai acabar às 6 da tarde. Sem intervalo, é literalmente sem intervalo. Tem programa para 10 horas, para 8 horas. E vai acontecendo. Não faz parte da nossa cultura. Mas eu estou desconfiado que faz parte da cultura do Espírito. Bem, não tem que importar cultura nenhuma. Nós temos que descobrir o que o Espírito quer para nós. Mas eu sei que o Espírito quer que a gente ore. E quer que a gente ore de manhã. Se você vai orar às 5, eu não sei. Mas se você começar o seu dia orando, ele é melhor do que se você não começar orando. E é melhor começar o dia orando todas as semanas do que só uma semana por mês. Não tem sentido isso. Eu achei tão bonitinho o Espírito Santo falar comigo. Eu falei, Samuel, não tem sentido. Não tem sentido você falar assim, ai Senhor, graças a Deus, está chegando o final dessa semana de consagração. Tem sentido isso? Ai, semana que vem não preciso acordar às 4h30 mais. Posso voltar a ver minha televisão até 1h da manhã. Ai, irmãos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entendeu? É nitidamente Mateus 26:41. É puro. É isso que o Espírito falou comigo. Falou assim, Samuel, não estou entendendo. Então você tem que começar a disciplinar para fazer 2 semanas de consagração. Depois você começa a disciplinar para fazer 3 semanas. Daí a pouco você faz assim, não. Mês sim, mês não. Porque você tem que disciplinar a sua vida para me buscar. Eu sou a fonte de água viva. É isso que o salmista descobriu. A tua graça é melhor que a vida. É melhor. Ah, eu não quero não. Tem a graça. Por quê? Porque eu não preciso de mais nada. Irmãos, essa descoberta é uma descoberta que liberta. Porque aí você não depende de mais nada. Se você tem, bem. Se você não tem, amém. Você tem o Senhor. E isso te basta. Amém, amados? Que o Senhor nos dê graça e nós cresçamos. Vamos fortalecer o Espírito. Vamos fortalecer. Busca Deus. Tenta fazer a sua consagração. Ah, não vai ter consagração na igreja, mas faz a sua. Faz o seu jejum. Domina a sua carne. E experimenta essa vitória que Deus tem para você. A gente continua na quinta que vem. Amém? Vamos orar.
Senhor, obrigado. Obrigado por incomodar as nossas vidas para que nós abandonemos as nossas fraquezas que nos atrapalham. O escritor de Hebreus disse isso de outra forma, ele falou assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O peso é esse sistema mundial e a fraqueza da nossa carne. E ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. Olha o Espírito pronto aí, Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ah, Senhor, eu quero isso. Chega de mundo. Chega de ceder à cultura, Senhor. Quantas horas eu já desperdicei, meu Deus, vendo um filme, depois outro. Quantas horas, quantas horas. Quantas vezes a cultura do mundo foi o meu alimento. E eu tenho a cultura do céu à minha disposição. Ô Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero parar de querer uma semana de consagração por mês. Eu quero mudar o meu hábito sempre. Eu quero ser realmente uma nova criatura. E me consagro para isso. Me livra de um compromisso apenas religioso e de programação, para viver um avivamento genuíno. Eis aqui a minha vida. E tomo a liberdade de dizer: eis aqui a vida dos meus irmãos. Toma-o, Senhor. Eu sei que o Senhor é um cavalheiro, mas eu ouso te pedir, não respeite os meus irmãos também não. Fala com eles duramente e amavelmente ao mesmo tempo, para que nós vivamos só para o Senhor. E quem sabe esse avivamento, quando chegar, mude a cultura dessa cidade e ela se torne uma referência para essa nação. Eu anseio por isso. E eu acredito que isso é possível. Bendito seja Jesus Cristo. Jesus, nós te exaltamos. Declaramos a tua grandeza. O Senhor é Rei dos Reis. O Senhor é o único que merece a glória, o louvor. E nós vamos te exaltar sempre neste lugar. Onde essa igreja estiver, o Senhor será exaltado. Leva, Jesus, os teus filhos em paz agora, para abençoarem as suas casas, os seus queridos, e ministrarem graça onde passarem. Em teu nome. Amém. Amém.